Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Hoje, iremos explorar as invenções que transformaram a história da humanidade. Já imaginaram como evoluímos de coletar alimentos na floresta para utilizar smartphones? A resposta reside na nossa capacidade de inventar. Preparem-se para uma viagem no tempo e descubram os detalhes por trás dessas ideias revolucionárias. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Você pode se perguntar: por onde devemos começar? Qual foi o ponto de partida? Tudo começou com a invenção da roda. Antes dela, o transporte de objetos era extremamente difícil. As pessoas carregavam pedras nas costas, arrastando com grande esforço. Por volta de 3500 a.C., um visionário na Mesopotâmia teve a brilhante ideia de inventar a roda. A roda não apenas facilitou o transporte, mas também impulsionou a agricultura, a construção e até as estratégias de guerra. Foi um efeito dominó, carroças, moinhos de água. E o mais interessante é que a roda, mesmo sendo uma invenção antiga, continua evoluindo. Veja os carros de Fórmula 1, os trens-bala. Tudo isso originou-se daquela ideia genial. Fascinante, não é? Se a roda transformou a mobilidade, a próxima invenção revolucionou a disseminação da informação. No século XV, Johannes Gutenberg, na Alemanha, causou uma revolução com a invenção da prensa de tipos móveis. Antes dessa invenção, a cópia de livros era um processo manual e extremamente demorado, levando anos para ser concluído. A prensa permitiu a produção de cópias de forma rápida e econômica. A informação passou a se disseminar com uma velocidade sem precedentes. A prensa possibilitou a Reforma Protestante, o Renascimento científico e promoveu a alfabetização em massa. Sem a prensa, será que teríamos a internet, os computadores e os smartphones? Fica a reflexão. E por falar em revolução, o que dizer da eletricidade, não é mesmo? Essa força transformadora mudou tudo. Antes, vivíamos na escuridão, dependentes de lampiões a gás e velas. No século XIX, figuras como Benjamin Franklin, Alessandro Volta e Thomas Edison começaram a desvendar os mistérios da eletricidade. Eles descobriram como gerar, armazenar e distribuir essa energia que ilumina nossas vidas. A luz, os motores elétricos, os eletrodomésticos, tudo isso graças à eletricidade. Sem ela, estaríamos em sérios apuros. E ela continua sendo o ingrediente essencial das novas tecnologias, como carros elétricos e inteligência artificial. Impressionante, não é? Capítulo 4. O telescópio. Se a eletricidade iluminou o nosso mundo, o telescópio abriu uma janela para o infinito. No século XVII, Galileu Galilei, um verdadeiro gênio, apontou um instrumento para o céu e fez descobertas que transformaram nosso entendimento do universo. Ele observou as crateras da Lua, as manchas solares, as luas de Júpiter. Provou que a Terra não era o centro do universo, como se acreditava na época. Imagine a controvérsia que isso causou. A astronomia nunca mais foi a mesma. Telescópios cada vez mais poderosos foram desenvolvidos, revelando a vastidão do cosmos, nebulosas, galáxias, buracos negros. E continuamos a explorar o espaço com telescópios, como o Hubble, que nos proporcionou imagens deslumbrantes. Quem poderia imaginar que tudo começou com um instrumento simples nas mãos de um italiano notável? Capítulo 5. A penicilina. Se estamos aqui hoje, respirando e compartilhando histórias, é graças a ela. Uma descoberta acidental, mas que teve um impacto extraordinário, salvando milhões de vidas. No início do século XX, Alexander Fleming estava estudando bactérias quando, de repente, mofo. Mas ele não se desanimou.
Ele percebeu que as bactérias ao redor do mofo estavam mortas. Ele havia descoberto a penicilina, o primeiro antibiótico. Esta substância, produzida por um fungo, eliminava as bactérias causadoras de doenças. Foi um marco na medicina. Pneumonia, tuberculose, sífilis. Todas essas doenças passaram a ter tratamento. E até hoje, os antibióticos são essenciais no combate às infecções. Capítulo 6. O avião. No passado, dependíamos de navios e carroças para percorrer grandes distâncias. Mas o advento do avião revolucionou a forma como nos conectamos globalmente. Em 1903, Wilbur e Orville Wright realizaram o sonho da humanidade: voar. O primeiro voo, realizado nos Estados Unidos, durou apenas 12 segundos, mas foi suficiente para mudar a história da aviação. Desde então, os aviões não pararam de evoluir. Tornaram-se maiores, mais rápidos, transportando um número crescente de passageiros e cargas, cruzando os céus. O mundo nunca mais foi o mesmo. Hoje, viajamos para qualquer lugar, impulsionando o turismo e o comércio internacional. E pensar que tudo começou com dois irmãos determinados a conquistar os céus. Capítulo 7. A Internet, a soberana da conectividade. Esta rede de computadores revolucionou a comunicação, a informação e a nossa vida cotidiana. A história da internet é extensa, iniciando-se nos anos 60 com a ARPANET, uma rede criada nos Estados Unidos. O objetivo era conectar computadores de universidades e centros de pesquisa, mas a internet transcendeu todas as fronteiras. E então ocorreu uma verdadeira explosão. Sites, e-mails, redes sociais. A internet tornou-se um universo infinito de informação, comunicação e entretenimento. Hoje, utilizamos a internet para tudo: trabalhar, estudar, fazer compras, comunicar-se com amigos, assistir a vídeos. É impossível imaginar a vida sem ela. Capítulo 8. O motor. A combustão interna. Se há uma invenção que impulsionou a Revolução Industrial, foi esta. Este dispositivo transforma a energia química em energia mecânica e possibilitou a criação de automóveis, caminhões e ônibus. No final do século XIX, inventores como Nikolaus Otto e Carl Benz desenvolveram motores a combustão interna que funcionavam de maneira eficaz. A indústria automobilística foi transformada para sempre. Automóveis, que antes eram um luxo, tornaram-se populares. As cidades expandiram-se e as estradas multiplicaram-se. E mesmo com as preocupações ambientais, o motor a combustão interna continua sendo amplamente utilizado nos veículos. E a tecnologia continua a evoluir. Motores mais eficientes e menos poluentes estão sendo desenvolvidos, prometendo um futuro inovador. Capítulo 9. O computador. Esta poderosa máquina, que processa informações com uma velocidade impressionante, transformou o mundo de maneira significativa. A história do computador remonta a tempos antigos, mas os primeiros modelos eletrônicos surgiram por volta de 1940. Eram dispositivos volumosos que ocupavam salas inteiras, mas já demonstravam um desempenho notável. Com o passar do tempo, tornaram-se menores, mais potentes e mais acessíveis. Surgiram os computadores pessoais, os laptops e os smartphones. Hoje temos em nossos bolsos mais poder de processamento do que os computadores que levaram o homem à Lua. E a evolução continua. Inteligência artificial, computação quântica. O futuro promete ser extraordinário. Quem poderia imaginar que tudo começou com aquelas máquinas enormes e barulhentas? O computador é, sem dúvida, uma das maiores invenções da história. Capítulo 11. O satélite. Para concluir de maneira exemplar, abordaremos os satélites que orbitam a Terra e nos conectam a partir do espaço.
Já imaginou a vida sem GPS, sem televisão por satélite, sem internet de banda larga? Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Este evento marcou o início da era espacial e de uma nova era na comunicação global. Desde então, milhares de satélites foram lançados, desempenhando diversas funções, como comunicação, navegação, observação da Terra e previsão do tempo. Os satélites tornaram-se essenciais para a nossa sociedade. E a exploração espacial continua em ritmo acelerado. Novas tecnologias, como satélites menores e mais econômicos, prometem revolucionar ainda mais nossas vidas. O futuro da exploração espacial é promissor. Esperamos que tenham apreciado esta jornada pelas invenções que transformaram o mundo. Foi possível compreender como chegamos ao ponto em que estamos hoje, não é mesmo? É impressionante como novas invenções surgem e transformam o mundo com ideias inovadoras. E essa jornada está longe de terminar. A ciência e a tecnologia continuam a evoluir e o futuro reserva grandes promessas. Portanto, mantenham-se atentos ao Curiosidades do Mundo para mais vídeos sobre ciência, tecnologia e outras temáticas fascinantes. Agradecemos por assistir ao Curiosidades do Mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!